Olá, estamos aqui para o primeiro podcast, esse desafio aqui de fazer o primeiro podcast com a Marina Dilda, minha convidada especial. É um prazer te ter aqui, Marina, seja muito bem-vinda. E a gente estava conversando aqui, né, antes de começar esse podcast, que esse vai ser o nosso pior, porque é o primeiro, mas nem por isso a gente vai se limitar de fazer, porque é o primeiro, a gente só vai melhorar no caminho, né? Com certeza. E eu gostaria que tu te apresentasse. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz, então, de ser a primeira convidada. Então, é um desafio para nós duas, né? Nosso pior podcast, mas com certeza ter essa coragem de dar o primeiro passo é o que vai fazer esse podcast ser muito grande e ter muitas outras oportunidades aqui no futuro. Então, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Marina Dilda, trabalho com marketing, principalmente marketing digital, e eu fico muito feliz de ter essa conversa com você aqui hoje. E a depender do contexto que a gente está passando por algo assim, algo que muda totalmente a nossa realidade, isso pode ser doloroso, para algumas mulheres desesperador, a depender do que seja. E eu vou citar alguns exemplos aqui. O que poderia ser esse ponto que a gente percebe assim, a vida nunca mais será como antes? Talvez para uma mulher mais jovem é quando ela sai de casa, né? Ela larga a casa, ela sai desse espaço, desse lugar, né? Da casa dos seus pais. Quando ela tem que decidir por uma carreira. Tem a maternidade, que eu acho que é um ponto que as mulheres trazem muito para mim. Tu ainda não passou por essa parte, né, Marina? Ainda não. Mas é assim, gente, a maternidade muda muito a vida de uma mulher, né? Você tem que deixar para trás aquela liberdade. Você tem que assumir um novo papel, né? Deixar morrer, é se despedir de uma mulher que ela não volta mais, porque depois, uma vez que você é mãe, muda completamente a sua realidade. Uma separação, um divórcio muda também completamente, né? O advento de alguma situação muito significativa, como uma doença. Tenho amigas que passaram por câncer, né? Câncer de mama. Tem tantas coisas, mudança de país, uma transição de carreira que a gente acaba deixando para trás, né? Algo que a gente levou, às vezes, muito tempo para conquistar. E eu passei por isso também, então posso dizer que eu já vivi muitas dessas dores aí que eu tô falando, né? E algumas ainda vou viver, né? Se a gente for pegar, assim, os ciclos das mulheres, tem ciclos que eu ainda não vivi. E tu tá mais longe ainda de viver, né? Que é a menopausa, né? Os filhos indo embora de casa, que eu acho que as mulheres maduras passam por isso, né? Que também é outra fase, que é como se fosse uma morte, é um luto. Uhum. E isso traz uma sensação que eu posso dizer que eu senti isso na pele, depois eu conto um pouquinho da minha história, mas é uma sensação assim, eu não tenho para onde voltar, porque mudou completamente, né? Agora, essa vida aqui, ela não existe mais. Eu preciso ir para um outro lugar, mas para onde eu vou? Tu já passaste por isso, Marina? Eu acho assim, na verdade, algumas situações com certeza, como você falou, e eu acho até que são duas fases, né? É como esse cruzar uma ponte, assim. Porque a gente tem a fase de estar cruzando, que a gente fica nessa de será que eu vou, será que eu volto? Sabe, aquele monte de indecisão e não ter certeza se está fazendo a escolha certa. Em alguns casos acontece isso, né? Alguns casos são rápidos, então, por exemplo, como tu comentou do luto, a gente não tem nem essa fase. Mas na maioria das escolhas de mudança, como transição de carreira, divórcio, como você comentou, são fases que você também fica nessa angústia do processo até acontecer, e depois que tá definido, tá decidido que você muda de fato, tem toda essa carga de mudou. E agora é toda uma nova
jornada e coisas novas, e é bem isso, é como se a ponte estivesse queimada, não tem mais como voltar atrás. Então, são 2 processos muito dolorosos. Eu não sei se nós mulheres nos cobramos até em excesso, às vezes, de fazer dar certo, e tem essa pressão, assim, da responsabilidade. Mas nas 2 fases dessas mudanças, são fases muito angustiantes, muita ansiedade, muita dúvida, principalmente. E eu acho que vem muita questão até da autoestima, que a gente também se cobra muito, do saber se está dando certo ou não, saber se está indo para o caminho certo ou não, duvidar, que nem hoje, certeza, né? Que nem hoje, a capacidade. Será que eu tenho a capacidade de fazer um podcast? Então, a gente se coloca muito em dúvida até da nossa própria capacidade quando acontece isso. Muito. Eu me vejo muito assim, porque eu digo que eu sou uma mulher normal, né? Uma mulher real. Como todas as mulheres, né? E sempre que a gente vai fazer algo novo, e nem só o novo, né? Eu digo, a gente estava falando antes, até uma live, né? Eu já fiz sei lá quantas lives, eu já perdi a conta. Mas cada vez que eu vou fazer uma live, ou cada vez que eu vou fazer uma palestra, ainda vem aquele friozinho na barriga, né? Ainda vem aquelas borboletinhas no estômago. Mas isso também é um sinal de que, se a gente olhar para o lado positivo da coisa, é que você está se desafiando, né? Porque senão perde a graça, né? Perde o sentido se não há mais desafio. Se existe um desafio, é porque a gente está crescendo. E a gente tem muito, assim, essa necessidade de ter certeza, né? De ter aquela vida toda organizada. E eu acho que uma das coisas que mais nos ajuda nesses momentos de transição, nesses momentos de mudança radical na vida, né? Esses pontos aí que a gente comentou que a vida nunca mais será como antes, é a gente confiar na vida. É a gente confiar nesse ciclo da vida, morte e vida. Porque a vida não é uma linha reta, né? A gente está passando por processos, por mudanças. Sempre vai haver algo que vai... A gente não é feliz o tempo todo, nem triste o tempo todo. A vida traz situações, né? Traz o desconforto, que também é benéfico para a gente crescer. Senão, que graça teria a vida, né? E não é fácil passar por isso. Claro que não é gostosinho, né? Esses momentos desafiadores que surgem na vida de uma mulher, não é gostosinho. Mas o que torna o processo mais difícil é a gente ficar buscando por uma certeza e se deixar paralisar pelo medo de ir para o novo, né? Quando a gente entende que esse ciclo vida, morte, vida é natural e que isso já acontece na natureza mesmo e nós somos parte disso, a gente se acalma, né? Uma das coisas que para mim foi muito libertador e eu acho que quando eu vivo um momento muito difícil na minha vida, um momento muito doloroso, e eu tô nessa ansiedade, porque vem uma ansiedade que ela é angustiante, né? Todos os dias tu sente, enquanto tu tá com aquela situação, problema, tu tá ali naquela ansiedade. É voltar pro presente. Uma das soluções, assim, que mais nos acalma é voltar pro presente e pensar assim, que problema que eu tenho agora? Mas não é o agora nesse dia, né? Não é o agora nessa semana. É agora mesmo, nesse instante, né? Nós estamos aqui fazendo esse podcast. Que problema que a gente tem agora? Só faltou espumante. Só faltou o vinho, faltou espumante. Esse é o problema que a gente tem agora. Se todos os problemas do mundo fossem isso... Seria maravilhoso, né? Pois é, no próximo vai ter, né? Ai, como que né? eu fui esquecer? Realmente, mas é isso, se né? traz pra realidade que não tem problema. E por mais que você tenha um boleto para pagar, algo que você esteja com dificuldade, vamos pensar assim, porque teve uma pessoa que um dia me trouxe esse exercício, assim, e foi muito interessante, porque ele falou, você pode estar desempregado, você pode ter
um boleto, sei lá, de um valor absurdo para pagar que você não tem o dinheiro nesse momento. Você pode estar com uma doença, mas você tá, nesse momento, se você está ouvindo isso, você está vivo. E nesse instante, se você fechar os olhos e se você fizer uma respiração profunda e for muito sincero, brutalmente sincero, né? Que problema que eu tenho agora, nesse instante? E sabe que quando a gente faz esse exercício, por mais difícil que seja a situação, isso nos traz uma calma. Sim. Nos traz uma sensação, libertador, sabe? Então, eu já fiz muito disso, assim, de pensar, que problema que eu tenho agora, nesse exato instante, nesse minuto? Nenhum. Porque tudo mais, a gente vai resolvendo. Sim. Né? A vida sempre vai ter uma Sempre se demanda, resolve, sempre né? se resolve de uma forma ou de outra, a gente vai resolver, né? Então não vale esse estresse, trazer para o teu mental, né, mais pressão, essa sensação de que o mundo tá contra você. Aí sim, aí a gente realmente vai pro fundo do poço, né? E é engraçado. Eu desliguei o celular para isso não acontecer, mas eu liguei de volta. Tudo bem. Mas é Depois a gente engraçado corta. que, falando nisso, às vezes, você comentou, do boleto. Às vezes é um problema real que existe, mas assim, 90% das vezes são problemas que nem existem, E nem né? existem. Tipo, talvez semana que vem eu não vou conseguir pagar este boleto. Mas a semana que vem nem chegou ainda. Tem tanta coisa para acontecer. E acho que, às vezes, é pior a preocupação de problemas reais que acontece, uma doença, alguma coisa. Às vezes acontece, mas eu acho que a porcentagem mínima é quando realmente tem um problema para solucionar. Na maioria dos casos é mais, talvez isso vai acontecer, talvez não vai dar certo. E mesmo assim, esse talvez é tão forte que às vezes a gente realmente fica ansioso, fica Já vira uma pra verdade baixo. absoluta, né? E às vezes tem toda aquela questão da autossabotagem, né? Tipo, nem vou fazer porque eu sei que vai dar tudo errado. Uhum. E é uma coisa tão inconsciente, porque falando parece tão óbvio, né? Que não deveria ser assim. Não deveria Mas ser. quando acontece é uma coisa tão interior, tão não sei de onde que vem, você pode me dizer de onde que vem, que a gente só faz, só se sabota, só cancela algum plano que a gente gostaria de fazer e não faz, por motivo nenhum. Sabe que isso é uma das questões da nossa psique feminina, Marina. É bem importante que tu falasses, porque é algo que é muito comum nós mulheres, a gente se degradar. O que seria isso, né? A gente ir por um processo de degradação. A gente geralmente, as nossas escolhas, elas são pautadas por menos. Por menos, sabe? Quando a gente tem algumas oportunidades, muitas vezes, de crescer, de ir pro mais, a gente se conta uma história. É bem isso. A gente se conta uma história. Eu não tô pronta. É. Voltamos aqui, né, pro podcast. Hoje, eu sabia, assim, a sensação é real, porque eu tomo consciência disso, porque, né, eu tô sempre lidando com isso. Mas a sensação é real de sentir assim, caramba, eu vou fazer isso, será? Eu cheguei aqui, eu falei assim, hoje a sensação é que não dou conta, sou uma impostora, mas só o fato de dizer isso, já que eu me senti impostora, eu não sou. Porque realmente o impostor, ele nunca vai achar que ele é impostor. Ele nunca vai... Isso Não jamais duvida. vai passar pela mente dele, né? Então, mas a sensação é real de a gente achar que não tá pronta, que não tá preparada. Então, a gente tem muitos sabotadores. Muitos pensamentos são complexos negativos que nos levam pro menos. Às vezes, você tem uma oportunidade de fazer, né, de ter um momento para você, um tempo para você mergulhar no seu lar interior. E aí você diz,
mas eu não posso, agora eu não posso, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, ou porque, esse tempo não vai dar agora, eu vou deixar para depois, agora eu tô cheia de coisas, para fazer. E aí, muitas vezes, essa mulher, tudo que ela precisa é disso, é desse tempo, para que ela volte para ela mesma, para que ela consiga ter uma vida mais leve que ela tanto quer, mas ela se sabota ao mesmo tempo. E aí, às vezes, não é que o entorno dela está impedindo ela mesma está. Sim. Ela mesma está com essa voz interior, né, que leva para o menos, e ela se deixa levar por isso, ela se deixa... E assim, como a gente faz uma coisa, o nosso comportamento, a gente costuma agir assim em todas as outras coisas, né? Sim. E quanto mais eu ir pro menos, mais difícil sair de lá, né? É como se eu fosse cavando em mim mesma, assim. A minha autoestima vai lá embaixo, a minha autoconfiança. Então, como é importante a gente buscar esse lugar ou esse ambiente, estar com pessoas que nos puxam, que nos fortalecem, que nos nutrem. E como o meu trabalho todo, né, eu desenvolvo com mulheres, eu acho que uma das... E agora eu até queria comentar um pouquinho sobre isso. Uma das coisas que mais tem me impactado nos últimos tempos, e isso até é novo para mim. Acho que eu tomei consciência não faz muito tempo disso, porque eu tive que viver meus próprios lutos, as minhas próprias dores, né, para reconhecer isso, que é entre mulheres que a gente se fortalece como mulher. É entre mulheres que a gente nutre esse feminino que muitas vezes está tão ferido que faz com que a gente vá se degradando sem perceber, né? Sim. Faz desde 2017, né, que eu fiz uma transição de carreira, então vou falar um pouquinho da minha história também para que as pessoas que estão assistindo esse podcast, principalmente as mulheres, né, entendam da onde que vem, né, esse trabalho, enfim. Eu estudei muito tempo para concurso público. Eu era advogada, né, eu trabalhei, tu sabes, na área do direito por muito tempo. E aí chegou um momento que algumas mulheres que vão assistir esse podcast vão entender. Que como advogada, o que eu sentia, né, das minhas clientes, eu atendi algumas mulheres, né, a maioria era mulher realmente, que a advogada era o que ela menos precisava. Que ela precisava talvez de uma terapeuta, né, de alguém que a acolhesse. Ela precisava ser ouvida, como nós mulheres precisamos, né, ser ouvidas, ter voz, estar com pessoas que reconheçam, né, o que existe dentro da nossa essência, da nossa alma, enfim. Então, naquele momento eu não tinha essa consciência, mas eu tinha um desconforto, assim. Eu sentia que eu tava num lugar errado, sabe? Tipo, eu tava no lugar errado. Eu levava essa mulher depois de uma audiência pro escritório e eu sentia... Olha, a gringa fala com as mãos, né? Eu tô batendo isso aqui o tempo todo. Eu levava ela e aí eu dava uma de terapeuta, sem ser terapeuta. E aquilo foi também me trazendo uma certa consciência de que não era para mim estar ali, talvez, né? Que o meu lugar era outro lugar. Já senti um chamado, eu de senti certa um forma, chamado. sem entender o que era. Exatamente. Só que, para mim, meu Deus, largar aquela carreira, né? Por isso que eu entendo muito a dor das mulheres quando vão fazer uma transição que também dói. Dói. Nossa, eu sofri demais. Eu sofri demais porque eu tinha que largar aquela carreira, fazer algo novo. Começar do zero. Começar do zero. Aí tem todo o investimento que foi feito de tempo, de energia. Enfim, e o que os outros vão pensar. Eu me preocupava muito. O que os outros iam pensar. Principalmente as pessoas próximas, né? Porque... E eu também nem sabia exatamente o que eu queria.
Então, eu fui para uma área ainda dentro do direito que era para estudar para concurso. Porque eu disse, não, se aqui não tá tão confortável para mim, não é bem isso, eu vou para um outro lugar, mas eu vou ficar nesse quadrado. Mas até então, eu comecei, então, esse trabalho dentro de mim, né? De buscar a mim mesma para entender qual era o meu propósito também. Eu fui buscar o autoconhecimento nesse ponto da minha vida. Então, eu acho, assim, que toda situação desafiadora que a vida te traz também é uma grande oportunidade. Com certeza. É uma porta que se abre. E aí muitas coisas aconteceram a partir dali, né? Eu fui buscar autoconhecimento, daí eu realmente fui encontrando o meu caminho, o meu propósito com as mulheres. Mas esse propósito também mudou um pouco, né? Nos últimos tempos. Então é por isso que eu tô aqui hoje com a Marina, né, Marina? A gente está fazendo esse podcast porque hoje eu acredito que o que mudou no meu propósito é que eu entendo um pouco mais das dores das mulheres, de um modo um pouco mais profundo. É por isso que esse podcast tem esse tema, né? Esse tema de a gente refletir sobre esses pontos da nossa vida em que a gente percebe que a vida nunca mais será como antes. Porque eu vivi, não faz muito tempo, um luto em cima do outro, uma sequência de lutos, né? E aí eu percebi que aquela dor que eu tinha lá atrás de, talvez, não saber muito bem qual era a carreira que eu ia seguir, aquilo era só a ponta do iceberg. Que as nossas dores são muito mais profundas, né? E que existem perdas que são... a gente se sente como se a gente estivesse num abismo. E eu acho que o que mais me dói como mulher de ver outra mulher é ver uma mulher passar por uma dor, assim, de estar nesse contexto de um desespero, de ela não saber para onde ela volta e nem para onde ela vai e não buscar ajuda. Sim. Né? Com E a gente certeza. vê muito isso, né? Eu vou matar no peito, eu tenho que ser forte. Eu não sei ser forte. essa mentalidade que as mulheres têm que precisa aguentar tudo, né? Preciso ser forte, preciso encarar, preciso aguentar tudo. E sozinha, né? Às vezes, ninguém vai entender o que eu tô passando, ninguém vai... nem se abre, né? Não, nem como amiga. porque ela dói e ela diz, não, dói, mas eu vou ficar aqui quieta no meu canto porque vai passar. E deixa aquilo remoendo, né? E isso leva muito tempo. E às vezes não passa nem uma vida. Eu acho que o fato de esconder, de guardar, é justamente isso. Você guarda, né? E quando você guarda, você não coloca pra fora, ele fica aí. Enquanto estiver guardado, vai ficar ali pra sempre. Pode doer menos, pode parecer que não é aquela dor, e às vezes é a mesma dor que volta toda vez. E fica ali guardado por causa disso, né? Porque às vezes não tem coragem, às vezes tem vergonha, às vezes acha que não... Tem medo de ser julgada. E não, as outras pessoas não vão conseguir ajudar, porque ela tem que resolver sozinha. Então, realmente, é um processo bem, bem doloroso. Sabe que eu passei por eu tava conversando com uma pessoa muito especial essa semana. E olha, ela até disse, meu Deus, olha como é importante esse ponto da tua história e tu não falou sobre isso ainda. Mas realmente agora tem tudo a ver com isso que a gente tá falando. Numa dessas, né, quando eu estava nessa transição toda, eu estava estudando para concurso, mas também eu sabia que não era isso. E eu tava tentando encontrar um caminho, porque eu disse, nossa, mas aonde que eu me encaixo? Porque eu não posso sair do direito, eu tenho que ficar por aqui. Num desses momentos, né, que eu me condicionei assim, eu vou seguir, isso é até o fim, aconteça o que aconteça, eu vou, né? E para mim o concurso era algo assim, não, eu vou até o fim, até passar, até ser chamada e tal. O fim foi um burnout. Na época, não se falava em burnout.
Eu nem sabia o que era burnout, né? Para quem não sabe o que é burnout, vou aqui dar uma resumida, assim, para entender de uma forma mais fácil, é quando a gente queima o pavio, né? Acabou o fogo, né? Você fica numa exaustão, você não tem mais força, você não tem mais energia para nada. E eu tava numa pegada naquele momento, assim, de dureza, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta de tudo. E não tava feliz nesse processo, que eu acho que uma das coisas que pode ser muito massacrante e triste para uma mulher é a gente querer fazer algo por um condicionamento. Eu tenho que fazer, e tu não sentir mais o prazer da vida. Sim. É como se tu estivesse morrendo. E de certa forma a gente tá morrendo por dentro, né? Então eu senti isso. Eu senti que eu tava morrendo, que aquilo não tinha mais sentido. E de repente eu tive uma crise, assim, né? Que foi um burnout que eu nem sabia que era burnout. Então, eu tô contando isso porque isso também foi um divisor de águas, porque a partir desse momento eu decidi que eu não ia pegar mais nenhum livro de concurso público na mão. E que eu ia olhar para uma direção que eu jamais havia olhado antes, né? Eu jamais até aquele ponto tinha olhado para mim mesma. Eu jamais tinha buscado autoconhecimento. Então, eu tô contando esse ponto da minha história só para dizer que às vezes o fim, né? Essa coisa que a gente se massacra, eu vou até o fim, eu vou fazer acontecer. O fim pode ser um burnout. Ou pode ser alguma outra coisa pior. Né? Então, para que tanta dureza, né? E querer matar tudo no peito, querer levar, né, um problema sozinho. Eu trabalho com um lado muito sensível, né, das mulheres. E uma das coisas que eu vejo é que tem mulheres passando por uma dor tão grande, tão grande. E por mais que tu ofereça ajuda, né? E aí, nessa hora, a gente tem que respeitar, né? Porque a decisão é da pessoa. Mas ela tá tão fechada, ela já entrou num processo de definhamento que ela não quer, ela já não confia mais. Sim. E é justamente esse confiar na vida, não é só confiar na outra pessoa que tá ali te oferecendo a mão, mas confiar na vida. Se um ciclo se encerrou, se algo se fechou, confia que é uma transformação que você precisa viver, né? Você vai chegar do outro lado. É um processo que não vai acontecer da noite pro dia. E sim, você vai ter que chorar suas mortes. Tudo que se encerra na vida é uma morte, é um luto, é um ciclo que se encerra. E é natural, é do processo a gente chorar essas mortes, né? A gente realmente passar pelo processo, tem vários, né? A gente vai negar, depois a gente vai ter raiva, a gente vai chegar um momento que a gente vai ter que aceitar, daí a gente vai ter raiva de novo. Mas isso é viver. Sim. Isso é viver, né? E a gente não precisa ficar nessa dor o tempo todo. Eu tenho uma pergunta bem importante nesse ponto. Porque todas as coisas que a gente resolve fazer vão ter uma certa dificuldade. Quando você decidiu mudar de carreira, fazer essa transição, também teve dificuldades. Não é que você saiu do concurso e a vida mudou e ficou maravilhosa, sem problemas. Mas como que a gente percebe essa diferença do que é difícil, porque faz parte do processo, e do que não faz mais sentido, porque não é esse o processo? Entende essa diferença? Quando que a gente percebe? Porque eu acho que muita gente que tá nessa fase que eu falei do mudar, assim, que tá nessa vou, não vou pro outro lado, eu acho que se faz essa pergunta, tipo, eu tô querendo mudar porque eu sou preguiçosa, porque eu não tô dando conta, porque tá muito difícil e, de certa forma, tem essa culpa de não dar conta de tudo porque tá difícil. Até que ponto é só a dificuldade do processo e até que ponto que essas dificuldades realmente vão levar para esse lado de um burnout, de uma depressão, às vezes, né? Uma coisa mais profunda.
Como que a gente consegue botar na balança essa situação e saber que não, eu realmente tenho que sair dessa situação que eu tô hoje, porque não é aqui, e eu vou encarar novos desafios do outro lado. Como que a gente faz isso? Nossa, que excelente pergunta! Tomara que eu consiga respondê-la. É, eu não sei se existe uma resposta certa para tua pergunta, né? Porque é muito do sentir, né? E eu vou responder a tua pergunta dentro da minha experiência, né? Da minha jornada, como foi para mim isso e o que eu acredito, né? Segundo os meus valores. Eu acredito que a gente sente isso, para mim, pelo menos, né? Foi dessa forma. Quando a gente tem um ânimos, sabe? Uhum, O ânimos, aquele entusiasmo, aquela sensação de que, por mais que esteja doendo, por uhum, mais que dê um frio na barriga, por mais que eu esteja indo em direção ao desconhecido, ainda assim, aquilo me parece que está me trazendo vida, uhum, né? E quando a gente está numa situação que não se alinha com a nossa essência, fazendo algo que não tem um propósito, que a gente não se vê fazendo mais, que aquilo perdeu sentido, é um processo totalmente contrário. Eu sim, começo meio que a adoecer, eu perco o viço, eu perco a vida. uhum, Por isso que eu digo que eu sou mentora de mulheres reais. Porque mulheres reais são mulheres... O que é real, né? Que tem sim, vida, uhum, né? A flor, ela... Se eu arrancar a flor, ela perde a vida, né? Se a flor está lá no talo, plantadinha, ela tem vida. É uma flor real. No momento que eu arranco, ela já não é mais uma flor real. uhum, Então, é quando eu me sinto que eu estou voltando à vida, né? Que aquilo que eu estou fazendo está me trazendo vida. uhum, Por mais que seja desafiador, e a gente precisa sentir isso, né? Que senão fica como se todos os dias fossem iguais. Era essa a sensação que eu tinha. uhum, Quando eu estava insatisfeita com o que eu estava fazendo, era essa sensação que eu tinha. Nossa, parece que os dias são todos iguais, e sempre a mesma coisa. Tava faltando o desafio. E o que eu vejo que é triste, assim, que eu fico, às vezes, até um pouco incomodada de ver isso acontecer com muitas mulheres que têm potencial maravilhoso. Elas estão insatisfeitas com a vida delas, elas estão insatisfeitas com o trabalho, elas estão insatisfeitas com o relacionamento, com o mundo, uhum, mas elas não fazem nada a respeito disso. sim, E uma das coisas que a gente precisa se dar conta é que ninguém vai fazer por nós, uhum, né? É a autorresponsabilidade. E eu acho que uma coisa que pode complementar também a tua pergunta, Marina, que eu comparo, assim, a nossa vida. Hoje, assim, tenho conversado com tantas mulheres e eu vejo, gente, a gente tá num momento, né, eu diria assim, a nível mundial, que o comportamento do ser humano mudou completamente, a forma de se relacionar, as coisas são muito rápidas, muito instantâneas, imediatas, e, e a gente tá entrando numa confusão com sim, a nossa vida, né? Tá cada vez mais difícil as pessoas se encontrar, elas estão, na verdade, indo pro oposto, se perdendo uhum, de si. Então, eu comparo as nossas escolhas, o que a gente faz na vida, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque é como se a gente estivesse num buffet, num uhum, restaurante, e aí a vida tá te trazendo coisas, né? Tá sim, te mostrando um cardápio. E aquilo que está abaixo do teu nariz é aquilo que tu vai escolher. Mas não pode ser assim. Não deveria ser assim. uhum, Eu não posso olhar para o externo e me contentar com aquilo que eu tô vendo e escolher aquilo que está se apresentando para mim. Certo seria eu olhar para dentro de mim e dizer o que eu quero.
Uhum. O que eu tô com desejo de comer? Sim. Né? O que eu tô afim? Talvez não tenha nesse buffet. Uhum. Talvez vai levar um pouco mais de tempo e eu vou ter que procurar isso em algum outro lugar. Mas tá tão fácil, tem tantos Sim. atalhos. Então, tá realmente desafiador a gente fazer escolhas que se alinham cada vez mais com a necessidade, porque a gente não tem essa consciência muitas vezes, né? Que a saída é para dentro. Sim. E embora eu tenha muitas oportunidades, eu tenha 1 milhão de opções aqui, debaixo do meu nariz, eu deveria fechar os olhos para isso e me perguntar, mas o que eu quero? O que faz sentido para mim agora, nesse momento? Qual é o meu desejo? Qual é a minha necessidade? O que realmente vai me fazer feliz? Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi tua pergunta. Não, com certeza, mas já leva a mais perguntas, porque quando a gente chega nessa situação, isso também é uma situação que eu me vejo muito. Eu acho que mudou muito o pensamento de uma geração para outra, e hoje acontece da gente ter mais opção. Eu acho que a própria internet nos possibilita ter um mundo na nossa tela, na nossa mão, assim, literalmente. E eu vejo há poucas gerações atrás dos meus pais, dos meus avós, o mundo era pequeno. E o mundo pequeno, as opções são pequenas, né? Então, e às vezes nem existiam muitas opções. Era só deixar a vida levar e ir passando esse dia após dia. E hoje, a geração que a gente vive, eu acho que a gente tem isso, né? A gente tem um mundo e a gente não sabe o que a gente quer. Porque a gente pode ter tudo e a gente não tem nada, então a gente fica nessa luta entre o tudo e o nada. É meio maluca essa filosofia, mas eu acho que... que forte isso que tu falou. A gente pode ter tudo e ao mesmo tempo não tem nada. A gente tem essa sensação de que nunca é suficiente também. Eu acho que também tem um pouco da insatisfação de nunca ser o suficiente. E se pegar redes sociais, entra ainda mais a questão da comparação, que talvez antigamente era só, digamos, os globais que a gente tinha como modelo ideal de vida, assim, os milionários, alguma coisa assim. Hoje não. Hoje a internet parece que tá todo mundo. Todo mundo milionário, todo mundo tirando férias, todo mundo vivendo a vida perfeita. Sim, vida perfeita. Entre aspas. E às vezes você também tem esses momentos, mas o 99% é o dia a dia, né? É ali... É o perrengue. É o perrengue. O 1% é que a gente posta no Instagram. Só que o 1% das outras pessoas parece que é o 99% delas, né? E aí você fica, poxa, tá todo mundo com a vida feita, tudo maravilhoso. Só eu que tô aqui, né? Com Só eu que tô aqui. Essa situação aqui, cheia de problema pra resolver. E agora daí ficam duas perguntas. A primeira, nesse sentido de comparação. E a outra, essa que você tava falando das escolhas, né? Porque como a gente faz escolhas bem feitas com tantas opções? E eu já escutei uma coisa, tipo, o que é oportunidade e o que é oportunismo? Porque às vezes você acha que é uma oportunidade que às vezes nem tem a ver com o caminho que você está buscando. Mas parece que a gente precisa abraçar tudo. Tudo que aparece, a gente tem que embarcar. Então, fica aí duas perguntas difíceis. Eu também vou dizer a mesma coisa, não sei se existe uma resposta exata para isso, né? No mundo do autoconhecimento é tão complexo a gente dar uma única resposta. Sim. Não é que a resposta não possa ser correta, mas existem vários aspectos a serem analisados, né? Mas eu penso que tudo vai depender de como você está sentindo, né? E quando você tem uma oportunidade, vamos supor. Se aquilo se alinha com a tua essência, primeiro, isso vai te trazer paz. Eu penso dessa forma, sabe? Vai te trazer paz de espírito. Sim. Eu acho que eu resolvo 90% das minhas situações assim.
se eu tô na dúvida, se eu tenho que ir por um caminho e por outro, não, veja bem, não é me trazer aquela paz de, eu tô na minha zona de conforto, não vou me desafiar, então tem que cuidar também com isso, tá? Não é o confortável. Mas é saber que aquela escolha, ela não vai, primeiramente, não vai prejudicar ninguém, não vai prejudicar outras pessoas. E que você é fiel aos seus valores. Você tá sendo fiel aos seus valores. Porque tem, como tu falastes, né? Toda essa oferta que tem na internet, toda essa comparação, todo esse mundo perfeito. Faz sentido isso? Então, será que faz sentido isso para mim querer expor que a minha vida é perfeita? Ou e tá tudo bem se para alguém ser realizado, ser milionário, tá tudo bem. Mas se isso fizer sentido para a essência dela, né? Agora, porque todo mundo tá, né, mostrando que essa é a felicidade, eu vou seguir a manada? Então, é se perguntar, de volta eu vou responder, porque para mim isso assim, esse caminho é para dentro. Eu não posso ir para o externo. Eu não posso, se eu for resolver minha vida indo para o externo, eu vou me perder. Sim. Eu vou pro externo, mas antes eu tenho que ir pro meu mundo interno, pro meu lar interior, me aprofundar em mim mesma. E olhar e dizer assim, isso faz sentido para mim? Porque pode ser que comprar uma bicicleta, entre comprar uma bicicleta... Ontem eu tava lendo algo assim, tipo, comprar uma bicicleta ou fazer uma viagem pro Egito. Sim. Talvez, nesse momento, para mim, Kellen, faça mais sentido comprar uma bicicleta. E não é uma questão de valores enquanto eu vou investir. Não é a viagem, não é... É o que faz sentido para mim. É o que faz sentido para Marina. Sabe? Então, é voltar para si. Acho que é isso. Te traz paz. Ou eu tô no ego, porque eu tenho que mostrar algo para alguém, porque eu tenho que validar alguma coisa. Se eu estou no ego, eu não tô na essência, só há vazio. Eu acho que é esse o caminho, É Marina. bem isso. Pra mim, né? Parece muito óbvio, né, falando. Só que é bem esse o ponto. Se a gente não olha pra dentro e não sabe o que são esses valores, quem que a gente é, o que a gente gosta, a gente também não sabe o resto. Não sabe se tá no caminho certo, não sabe se tá alinhado com o que tá buscando. Então, o autoconhecimento é a chave para todas essas dúvidas, tanto para comparação, porque quando você sabe que você é bem isso que você falou, não importa se eu fiz essa escolha e a outra pessoa fez a outra escolha, que tem um melhor que o outro, né? Exatamente. E tanto para a parte do que escolher, porque vai ficar óbvio quando a pessoa sabe quem ela é. Mas é um processo também. É um processo. E eu acho que é bem que nem tu disse. Às vezes a gente tenta muito no exterior achar as respostas, porque a gente, não sei, a gente não pensa, né? Em se olhar, em se conhecer. É tipo, eu sou isso. Isso o quê? A gente nem se pergunta o que é. E daí, quando a gente tá nessa situação, é difícil saber se a gente tá fazendo pela gente ou pelos outros. Porque a gente não diz, né? Eu vou comprar o carro do ano pra impressionar os outros. Nunca é assim, né? Nunca. E depois a gente analisa, será que é ou não é? Tipo, a gente não sabe. Será que é porque eu sinto que eu mereço? Será porque eu realmente gosto disso? Mas a gente só faz essa... A gente não se faz essa pergunta. Essa que é a verdade. A gente, pra tudo, assim, acho que a gente não se faz essa pergunta do por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Exatamente. Nossa, é muito importante isso que tu falou, porque às vezes a gente tá tão no automático que a gente não se questiona por que eu tô fazendo isso, pra quem? Pra quem? Pra mim? Ou é pra alguém? Provar o quê? Né? Eu tenho que postar isso? Tá todo mundo postando, então... E realmente é muito desafiador. E cada vez mais, né? Então,
Eu acho que é essa consciência, né, de a gente voltar para si mesma. A gente precisa voltar, dar esses mergulhos. E tá tudo bem também, não vamos pirar, né? Porque eu acho que a gente não tá aqui para ser perfeita. E eu acho que é justamente essas empreitadas que a gente vive, né, de se perder um pouco, que também é uma porta para a gente se encontrar, Sim. né? Eu já cometi muitos erros, assim, de me perder de mim em vários momentos, de entrar em projetos que não tinham a ver comigo, de fazer escolhas equivocadas. Mas eu acho que o mais importante é, em algum momento, a gente também dar uma olhadinha, assim, e se permitir, assim, agora, vou dar um tempinho para mim, eu vou me permitir voltar um pouquinho para mim, para esse lado interior, buscar o autoconhecimento, buscar ajuda, né? A gente se sabota sozinho. Eu falo por mim. É assim, ó, eu trabalho com mulheres, eu ajudo mulheres a se autoconhecerem, a resgatarem a sua força, né? A resgatarem essa força do feminino que tá ali, né? Tá machucado, tá ferido. Mas eu tô buscando ajuda também, porque a gente precisa. A gente precisa, porque é muito fácil a gente se perder. Como a gente estava falando até agora, é muito fácil. Então, tá tudo bem a gente se perder também. Faz parte. Mas a gente precisa dar uns mergulhos, né? De tempos em tempos, a gente ir para uma imersão, a gente ir para um evento, a gente fazer uma terapia, a gente buscar alguém para que nos guie, nos direcione e veja e te oriente, né, naquilo que é um ponto oculto, um ponto cego. Sim. Que muitas vezes a gente não tá vendo. E que é difícil, é difícil sozinha, né? É muito difícil. Às vezes é que nem aquele ditado, né, de praxe. Né? Se tu tá dentro da ilha, tu não consegue enxergar a ilha, né? Tu precisa se olhar de fora. Mas, Marina, se tu tiver mais alguma pergunta, eu acho que a gente já tá aqui falando não sei quanto tempo. Se me deixar, eu fico aqui o dia inteiro, a gente né? tem limite? Eu acho que não, né? Não, então, a minha pergunta, talvez até pra gente ir pro encerramento, seria a seguinte. Quem escutou a gente até agora se encontrou em vários problemas que a gente citou aqui, em várias situações. Agora, assim, do zero. Quero começar do zero num processo de autoconhecimento ou num processo de mudar alguma coisa. Tá, tô aqui no zero. O que você recomendaria para essas mulheres a fazer ainda hoje, assim? Que perguntas elas podem se fazer ou o que elas podem fazer hoje para dar esse primeiro passo, mesmo que seja um passo pequenininho? Qual que seria o teu conselho? Olha, eu acho que veio-se muito claramente para mim, né? Uma das coisas que para mim é primordial, assim, o primeiro pequeno passo. E foi tudo que eu compartilho, que eu respondo aqui, foi o que eu vivi na pele. Então, a gente tem a sensação, né, de que quando a gente precisa fazer uma mudança, uma transformação na nossa vida, a gente tem que colocar mais alguma coisa, né? Mais alguma coisa, né? Eu tenho que buscar mais um conhecimento, mais uma informação. Mas eu diria que o primeiro passo é esvaziar-se. É você ter clareza do que você não quer mais. Muito você bom. não quer mais na sua vida. Que você não tolera mais. O que não faz mais sentido. Não tem problema nenhum se você não sabe para onde ir agora. Fique em paz com isso, porque você vai encontrar o caminho. Se você estiver aberta, é óbvio. Mas antes de você ter clareza do que você quer, você precisa saber o que você não quer. O que você vai tirar, o que você vai sepultar, o que você vai deixar ir. E se despedir, por mais que doa. Confiar. Né? Eu acho que isso, do confiar, já resolve muita coisa. Porque quando a gente deixa ir, a gente sepulta, a gente deixa morrer,
é quando a gente cria espaço para o novo chegar. E sabe que é até mais fácil pensando assim. Porque às vezes quando a gente quer alguma coisa nova, a gente não sabe o que é a coisa nova. Não sabe as dificuldades que vai ter na coisa nova, não sabe a jornada da coisa nova. Mas o que a gente não quer, a gente sabe. A gente conhece já o terreno, né? Se a gente não quer mais, é porque a gente já teve alguma experiência ou porque a gente sabe que é contra os nossos valores. Então, é óbvio. O não é mais óbvio. Muito mais óbvio. Mas nesse processo de eliminação, realmente, acaba sobrando o que a gente quer e a gente não sabe ainda o que quer. E é um passo, diria, o mais importante. Porque no momento que eu sei que eu não quero mais, eu não tolero mais, eu não aceito mais uma vida mediana, aquém do meu potencial, de quem eu sou, do que eu quero viver, né? Acho que é isso, sabe? Vou tirar isso. Eu vou dar um jeito. Eu vou resolver isso primeiro. Sim, eliminar. Eu vou resolver isso primeiro. E isso pode ser no mundo dos relacionamentos, pode ser na área profissional. E por mais que a gente tenha, né, uma vida assim, que a gente pode dizer, tem a área da saúde, né? Sabe, a roda da vida, né? Que o coaching traz muito isso. Eu acho que eu sou uma coach às avessas, né? Porque eu acho que tudo é meio que uma coisa só, Sim. né? Porque se eu não tô feliz no profissional, eu não tô feliz como ser existencial, né? Se eu não tô feliz no meu relacionamento, eu não tô completa como um ser único que sou. Então, é você olhar para sua vida e dizer assim, essa vida é única, essa vida é minha. Não sei se existem outras vidas, aí a gente vai para uma outra esfera. Mas essa vida que a gente veio viver aqui com esse CPF, essa é única. Sim. Né? Sem entrar em outras questões de dogmas e religiões. Então, vamos fazer valer a pena essa vida, né? Essa vida tem um prazo. Então, o que não está funcionando mais? O que não está fazendo mais sentido? Né? E se olhar com mais amor, né? O que eu mereço? Eu mereço mais. Ir para o mais, se permitir o mais, que a gente estava falando, né? Sair desse processo de degradação, de se conformar que a vida é só isso. Né? E que vou deixar assim, tá ruim, mas vou ficar aqui. Eu acho que a gente tem que ter um inconformismo, sabe? De dizer assim, eu quero mais para minha vida, eu quero mais do que isso. Então, é isso, é se perguntar, né? O que eu preciso tirar da minha vida, o que eu preciso eliminar, o que eu preciso deixar ir. E se abrir, né? Por mais que, claro, você vai ter que buscar em algum momento ajuda para ter essa clareza, né? Para onde vai, né? Para onde a minha vida vai agora. Mas isso é um segundo momento. Quando a gente fala em pequeno passo, a primeira coisinha, eu diria que é isso. Então, fazer uma listinha agora com todos os itens, o que a gente não quer mais. O que tá incomodando, que eu não quero mais, Ótimo. que eu vou me livrar. Bem útil e bem prático. Muito bom. Né? O que tá doendo? Por que tá doendo, né? O que preciso deixar ir aí? O que eu preciso resolver aí na minha vida? Eu acho que é por aí, né? Tem que pensar que o ano tá acabando, então dá tempo. Se não dá tempo de mudar, agora dá tempo de eliminar. Até o final do ano a gente consegue... E vai doer. Não é simples. Eu acho que esse é o passo até mais difícil, tá? É um pequeno passo, mas é difícil. Porque a gente tem muito... Eu falo pela minha experiência, os meus processos, assim... eu passei por uma transição de carreira. Isso foi lá em 2017. Eu passei por uma transição de carreira... Depois, eu tive pontos, assim, bem... claro, acho que se a gente for avaliar, né? Cada mulher, durante toda essa trajetória, né? Teve tantos pontos, assim, de despedida, de deixar ir. Mas, assim, eu tô falando, assim, de pontos que pra mim marcaram. Porque se eu fosse falar lá da infância, também teve, né? Às vezes não é tão traumático, mas... Para uma criança, às vezes, até mudar de escola, é um momento difícil, né? Deixar ir os amiguinhos, né? Aquele momento da vida.
Mas, assim, a transição de carreira não faz muito tempo, né? Eu perdi meu pai, então é o luto, uma perda física. Isso também é um processo doloroso de você aceitar, de você deixar ir. Porque deixar ir você vai ter que deixar, não tem jeito, né? Mas é aquele deixar ir aqui de você, assim, voltar à sua vida, né? E olhar para aquilo com aceitação, entender o ciclo da vida, o ciclo, né? Da vida, morte e vida. E logo depois, numa sequência, né? Um divórcio. Que mexe muito com a vida de uma mulher, né? E só então eu fui entender que essa também é uma das piores dores que uma mulher pode enfrentar. É porque a gente tem muito essa idealização do para sempre, né? A gente tem muita dificuldade com esses encerramentos de ciclos daquilo que a gente idealizou que fosse para sempre. E não é só a questão do relacionamento, né? Do divórcio que as mulheres enfrentam, mas essa coisa de projetar uma vida toda, né? De um castelinho, e esse castelo desmorona. Então, é um processo de muita... É um convite para você voltar para si. Eu acho que todas essas coisas que acontecem, muito dolorosas, né? Que você se vê, né? Como a gente começou esse podcast falando desses pontos, né? Quando você olha para sua vida e diz, meu Deus, a vida nunca mais será como antes, é você acolher tudo que está acontecendo e pensar, o que isso pode ser de oportunidade para mim voltar para mim. Voltar para mim, né? E aí você volta para você dando esse pequeno passinho, né? O que eu vou deixar ir? Sim. O que não tá mais funcionando? Que você tem uma vida. Você tem uma vida que é única. Você assim, ó, sabe que a gente sofre muito, que eu vejo, e eu passei por tudo isso, tá? Eu sou uma mulher real, bem comum. A gente se identifica muito com as coisas, né? A gente se identifica muito. Eu sou advogada. Sim. Eu sou casada com o fulano. Sim. Eu sou a mãe do fulaninho. Sim. Eu sou formada em isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu tenho os títulos tais. Mas, na verdade, o que você tem é a sua essência. E quando a gente se identifica demais com tudo isso, a gente sofre demais. Quando a gente porque perde, a vida traz algo que faz que isso dê uma desestruturada, uma balançada. Você perde uma dessas coisas, você não sabe mais quem você é. Isso é um ponto muito engraçado, né? Porque realmente, quando as pessoas perguntam quem você isso que você citou, se você for ver, é tudo coisa externa, né? A tua profissão é uma coisa externa, o teu filho é teu filho, mas não é você. Teu marido não é você. A faculdade que você fez não é você. Isso é realmente bem eu vejo muitas mulheres, assim, em eventos femininos se apresentarem, né? E eu não tô dizendo... Não há nada de errado com isso, não me levem a mal. Mas se a gente tirar toda essa apresentação, né? Muitas falam assim, eu sou mãe, eu sou isso, eu sou casada, eu sou não sei o quê, eu tenho... O que sobra? Se tirar tudo, cadê ela? Mas agora fica a pergunta. Eu não vou saber responder, mas eu quero ver que se você sabe. Quem é a Kellen? Eu diria que eu sou... Meu Deus, que pergunta difícil! Realmente, depois dessa filosofia, eu fiquei pensando, porque eu acho que eu não sei responder. Mas Marina, é desafiador. Não sei se eu tenho essa resposta, quem sou eu. É difícil mesmo. Sem ser a filha do fulano, casada com o ciclano, sem a profissão. Títulos, sim. É difícil. Vou ter que sair daqui e pensar nisso. Eu acho que se a gente for para os nossos... Eu já vou responder, tá? Mas eu tô introduzindo. Enquanto isso, eu tô enrolando ela, né? Pensar o que eu vou responder, na melhor resposta. Eu acho que a gente vai pelo caminho, né?
dos sonhos, das paixões, né? Da nossa essência, né? E eu acho que eu vou começar te respondendo assim, ó, porque eu já fiz essa resposta escrita, né? Mas eu acho que agora vai soar mais natural eu te dizer assim, eu sou uma buscadora de mim mesma, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma sensibilidade muito grande. Eu gosto do que é verdadeiro, do que é autêntico, do que faz sentido, se alinha com os meus valores. Eu acredito que a gente veio aqui nesse mundo para ser feliz, para ser realizada, para fazer a vida valer a pena. E eu sou uma apaixonada pela vida, sou sonhadora, muito romântica em tudo. Tudo tem que ter uma emoção. Eu acho que tem que ter um sentido maior, tem que ter amor, né? E eu acho que uma das minhas forças que me move e que eu me reconheço nessa força é isso, é o amor. É o amor pelo que eu faço, o amor pelas pessoas. E tenho N defeitos também. Às vezes sou perfeccionista de ficar assim. Quem trabalha comigo sabe, né, Marina? Não é fácil. Não é fácil, né? Às vezes eu fico buscando e isso, às vezes me trava bastante, né, de seguir. Mas é isso, eu acho que o que me resume, assim, é que eu tô buscando sempre. Eu sou uma buscadora de mim mesma e do conhecimento. E sem me apegar tanto ao conhecimento, mas eu quero sempre mais, sabe? Parece que se eu não estiver caminhando, se eu não estiver indo em busca de respostas da verdade, parece que eu tô parada, tô estagnada, né? Essa é muito a Kellen, né? E poderia falar outras coisas, enfim, mas eu acho que seria meio longo demais esse podcast. Mas foi uma boa descrição. Eu amo viajar, eu amo a vida, eu amo descobrir lugares novos, eu amo vinhos. Eu acho que isso é uma coisa que eu preciso dizer, né? Eu acho que se eu não trabalhasse com mulheres, se eu não fizesse esse trabalho que eu amo demais, eu seria enóloga, sommelier, não sei, alguma coisa assim, porque esse também é um mundo para mim fascinante, que é um hobby. E eu acho que existe um mistério, eu gosto disso, eu gosto de história, eu acho que o vinho me encanta muito por isso, porque eu acho que existe tanta cultura ali por trás, existe tantas pessoas, história de famílias, né, que estão por trás de toda essa cultura do vinho. É todo é algo muito especial que é colocado ali, né? Como um alimento, como algo que vai trazer um momento de desfrutar para tantas pessoas, né? E é um momento também, o vinho, e falo do vinho, mas também gosto de espumante, mas vinho eu prefiro, é a minha bebida preferida. Eu acho que conecta as pessoas, né? E uma das minhas forças, além do amor, é essa coisa da conexão. E a apreciação também do belo. Eu acho que a beleza é uma coisa que é forte em mim. Eu não consigo achar nenhuma pessoa feia. Eu não consigo achar nenhuma pessoa feia. Eu vejo belo na alma, assim, sabe? Eu sempre digo que eu acho que toda pessoa, ela tem algo especial, ela tem uma pérola. E eu acredito que a gente tem que aproveitar muito os momentos com as pessoas, os momentos de estar só também, apreciar, né? É uma coisa que eu venho aprendendo muito. Eu passei por alguns momentos muito difíceis e que em alguns momentos eu estive meio desesperada de estar sozinha, assim, né? Eu entendo muito bem quem passa por isso, assim, de se sentir, às vezes, sozinha. É diferente a solitude de se sentir sozinho. E hoje eu me sinto muito bem sozinha, né? Eu me sinto bem na minha companhia.
Então, aproveitar a vida, se levar para passear. Se levar pra Se passear. levar para passear. Muito bom. Ter experiências com você mesma. Porque eu acho que isso, agora falando, né, dessa apresentação nossa, né? Sim. De, como que eu vou me apresentar sem o marido, sem os títulos. filhos, sem os títulos? Talvez você não precisa nem pensar em como você vai se apresentar. Mas você começar a criar experiências com você mesma. Legal. Eu tive uma experiência não faz muito tempo. E foi até uma experiência relacionada com vinhos. Ótimo. Ótima experiência. Eu fui num evento de vinhos, ninguém queria ir. Ninguém, as amigas, né? Eu não posso, tenho compromisso, não sei o quê. Eu já tinha comprado o ingresso. Eu disse, não. Mas eu vou dar um jeito. Eu fui. E eu não tinha tido... Olha só, com 44 anos, eu ainda não tinha tido uma experiência de sair sozinha, assim, sabe? Pra algum lugar. E, eu vou sair sozinha. E eu fui. E foi incrível. Foi incrível. Agora eu tô com vontade de fazer tanta coisa sozinha. Isso é engraçado. Agora que tu fez toda a gente não vai acabar esse podcast nunca. Vocês vão almoçar e deixa a gente aí falando. Mas que você começou a apresentar, eu comecei a pensar aqui também. E uma coisa que eu sempre tive, assim, acho que desde muito nova, eu acho que o meu ponto muito forte é a liberdade. Eu sempre fui assim, isso que tu falou também de viagem, de experiências, eu sempre gostei muito disso. E eu acho que um ponto meu, assim, que eu acho muito forte da minha personalidade é isso de querer ser livre. E às vezes é engraçado, porque às vezes para ser livre você também precisa saber ser sozinha. Porque senão você fica dependente, né? Porque meu amigo não pode, então eu não vou. Porque o meu marido não pode, então eu não vou. E você precisa saber estar sozinha também, ou conseguir ficar bem sozinha, fazer coisas sozinha, pra se sentir livre de verdade. Eu acho que depois que tu falou essa experiência sozinha, eu pensei muito isso. Eu já fui viajar sozinha, já fui para outros países sozinha mesmo, assim, eu e minha mala. E é uma experiência, porque você aprende a se conectar. E você não fica sozinha. Eu ia dizer. Você vai sozinha, não Você fica. aprende a se conectar com outras pessoas, que talvez se você fosse com alguém, você não teria esse espaço, né? Essa abertura. Verdade. Então, você aprende a conviver. E, por outro lado, você também tem essa liberdade do conseguir ir apesar de, né? Do amigo não poder, ou ninguém te acompanhar. Então, você é livre, né? É ser livre também, é ser sozinha, né? Saber ser sozinha. Olha quanto aprendizado. Gente, Marina, tu vai ter que fazer vários podcasts. Não, agora eu já vou marcar o próximo lá em Marau. Que é legal, gostei. Só que sabe que... Mesmo sendo nosso pior podcast, é o pior podcast que é o primeiro. Mas sabe o que eu me dei conta agora? Agora eu vou te pegar. Agora. Socorro! Meu Deus! A gente começou esse podcast e eu fui mal educada. Eu não te apresentei, a gente já começou assim, ó. Não, apresentou sim. Não, eu falei o teu nome, mas eu não disse eu não falei o que tu faz. Então, assim, ó, tu pode falar o que tu faz, tá? Não tem problema nenhum, mas eu quero que tu fale um pouco da tua essência. O que a Marina gosta? Quais são as paixões da Marina? Sabe? Vamos lá tu para mais 3 horas de podcast. Mais umas 3 horas. Não, eu acho que eu falei muito isso, assim. Eu acho que eu demorei... Esse negócio, sabe, de valores e coisa, até de autoconhecimento, eu sempre gostei muito disso, assim. Acho que desde nova eu comecei a me interessar um pouco por essa parte. Mas eu sempre tive bastante dificuldade, sabe? Eu acho que eu sou daquelas pessoas... Eu acho que tu também tem um pouco disso, mas a gente querer fazer tudo. E esse meu querer fazer tudo, às vezes eu me perdia no que fazer. Por isso que até as perguntas têm a ver com isso. Eu tenho um pouco essa sensação de deixar de fazer algo se eu decidir fazer uma outra coisa, sabe? Graças a Deus, ao universo, ou não sei o quê, eu tive a oportunidade de muito cedo conhecer o marketing. E o marketing foi um pouco da minha libertação. Eu não sei se eu conseguiria ser outra coisa se eu não trabalhasse com isso. Por quê? Eu me formei em Relações Internacionais.
Então, relações internacionais já tinha um pezinho ali em querer conhecer o mundo, né? Querer viajar e tal. E quando eu fui viajar para fora, eu morei 1 ano na Alemanha. Que foi essa experiência que eu disse. Saí sozinha e fui para um outro país logo depois que eu me formei. Tinha 24 anos, 23, não lembro, mas era bem novinha. Pra fazer uma loucuragem dessa, eu acho que eu era bem novinha. Mas eu sempre fui meio maluca, assim, nesse quesito de experiência. Eu nunca tive muito medo. Mas aí, chegando lá, e nesse processo de 1 ano que eu fiquei lá, chegou um momento que eu fiquei com essa sensação. Acho que quem já viajou, quem já morou fora, eu acho que chega um momento que tem essa sensação do quê? Eu acho que é um pouco esse cruzar de pontes que você falou do vida, morte, vida. Eu acho que também se encaixa com isso. Porque você percebe que, independente do lugar agora que você escolha ir, você nunca vai conseguir ter tudo. Porque, eu gostei de morar na Alemanha, mas eu também gosto de morar no Brasil. Uhum. Então, se eu sair daqui e voltar pra lá, eu vou deixar esse pedacinho aqui. Uhum. E, ao mesmo tempo, se eu não voltar pra lá, eu também vou deixar um pedacinho lá. Uhum. Então, você começa nessa jornada Toda escolha é uma renúncia. E você começa a ter essa sensação, assim, essa vivência de que você vai deixar um pedacinho... Algo você vai ter que deixar. Em todo lugar, independente da sua escolha, assim. Você vai ter que escolher e vai ficar aquele pedacinho daquela sensação, né? De, aqui era bom, aqui eu tinha isso, mas lá também é bom. Lá eu tinha, sabe? Aqui eu tenho família, mas aqui eu tenho experiências e oportunidades diferentes. Então, em todo lugar que tu vai passando, tu vai deixando um pouquinho dessa sensação. E quando você decide mudar, você muda e você também deixa, né? É aquela sensação que você comentou, a vida nunca mais vai ser a mesma. Mesmo que eu volte pra onde eu saí, assim, do ponto zero, não é mais o ponto zero. É aquela coisa do rio, né? Que nunca é o mesmo rio. É um pouco isso, assim. E eu tive bastante dessas experiências e eu acho que isso moldou um pouco o que eu sou. Por mais que eu sempre queira, assim, experiências novas, também eu deixo um pedacinho, assim, dessas experiências. Eu acho que a parte de experimentar coisas entra um pouco nisso, assim. Da gente querer viver coisas novas, mesmo dizendo, não, isso aqui não quero mais repetir, mas eu vivi, eu já experimentei, eu sei que pra mim não funciona, agora eu vou tentar outra coisa. E só para complementar o que eu falei, o marketing me deu essa oportunidade. Porque quando eu tava lá, que eu percebi isso, eu percebi se eu escolher um emprego tradicional, e quando eu fui, o meu plano, né? Os planos vão mudando. O meu plano eu vou sair daqui agora, que eu sou jovem, vou fazer essa experiência lá fora, 1 ano. E quando eu voltar, eu vou trabalhar numa multinacional, né? Fazer esses processos de trainee e fazer carreira a minha vida inteira lá dentro. Que para quem sai da faculdade, acho que 99% das profissões meio que tem essa vivência, né? De eu vou sair, vou me formar, vou arrumar um emprego e vou crescer dentro da empresa pro resto da vida. Acho que era muito também de gerações antigas, era isso. E quando eu fui para fora que eu me dei conta que, é uma opção, mas eu vou ficar presa para sempre, sabe? Eu sentia isso. Se eu começar e querer fazer minha carreira nessa empresa, eu vou abrir mão dessas outras experiências. Da liberdade. E daí, querendo ou não, né? Eu acho que porque eu tava com muito isso na cabeça, eu acabei conhecendo marketing, que na época tinha muito essa questão do trabalhar home office, ou trabalhar de qualquer lugar, né? Uma coisa mais nômade digital e tal. E eu me apaixonei muito por isso. E quando eu voltei, eu não fui direto pro marketing, eu conheci, fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Quando eu voltei, arrumei um emprego numa empresa tradicional e eu disse, não, realmente, depois que a pulguinha picou, a gente não esquece, assim. E eu disse, eu vou tentar isso aqui. E daí também foi isso, eu larguei o emprego, voltei pra Alemanha, né? Tinha voltado pro Brasil, voltei pra Alemanha, fiquei mais um tempo lá. E fiz essa experiência de trabalhar de qualquer lugar do mundo. E daí, pronto, validei a ideia e eu disse, é isso mesmo, não saio mais. Já mudei muito dentro disso, porque a profissão
tu sabe que tem várias caixinhas, a mesma Nossa. coisa do direito. Uhum. Tu pode trabalhar no direito, mas tem 1 milhão de oportunidades dentro do direito. O marketing também. É no autoconhecimento, né? Exatamente. Tem vários Eu também estudos, tive uma mudança de posicionamento. Mas eu acho que quando tu acha o caminho, tu pode até mudar dentro Mas tu sabe das que tu tá na mesma variações, direção. mas tu não consegue se ver em outra coisa. É tu tipo, se acha. eu posso ir pra lá ou pra cá, mas fora desse quadrado é difícil. Sim. E aqui eu me achei. Minha experiência é essa aí. Ai, que legal, Marina. Ai, tô muito feliz. Nossa, pior que o podcast foi ótimo. O nosso pior podcast foi o primeiro, foi maravilhoso. Eu tava muito tensa no final, agora eu já tô aqui, né, bem relax. Porque no início, gente, eu disse, será? Será que é pra mim? É uma pergunta que a gente se faz quando vai fazer algo pela primeira vez, né? Será que eu tô pronta? Mas consciente de que isso realmente era um sabotador interno, né? E que eu, como guia de outras mulheres, né? Como mentora de outras mulheres, eu também me vejo muito nessas mesmas situações, né? De autossabotagem, de procrastinar, né? E enfim, Normal. a realidade. Mulheres reais. É isso aí. Então, eu te agradeço demais, Obrigada, né? A tua que agradeço participação o foi convite. muito legal. Primeiro podcast a gente nunca esquece. E terão outros, com certeza, né? certeza. Então, quem nos assistiu até aqui, né? Pode deixar obrigada. seus comentários. Pode dizer o que achou, pode sugerir temas para os próximos, né? E é isso. Muito obrigada. Obrigada.